meus amores, tudo bem com vocês? Então, hoje é dia de correção, tá? Então, pegue o livro e vem acompanhar. Página 53 até a 58, certo? Conteúdo medidas de comprimento. Primeira questão. Complete os espaços. Para medir nossa altura, usamos como unidade de medida. Lembrem que unidade de medida é o nomezinho da unidade de medida. Se é metro, centímetro, quilômetro, certo? Então, para a gente medir a altura, qual é a unidade de medida que a gente utiliza? A gente utiliza o metro e o que mais? E o centímetro, não é isso? Que quando a gente vai medir uma pessoa, né, até a nossa própria altura é em metros e centímetros. Para medir itens do seu estojo, como lápis, borracha, apontador, você pode usar como medida o quê? Qual é a unidade de medida que você vai usar para medir um lápis, uma borracha, um apontador? É o centímetro. O centímetro é uma unidade menor do que o metro, né? Que serve para fazer o complemento do tamanho das coisas. Segunda questão. Marque com um X nos instrumentos que usamos para medir a nossa altura. Então, a gente usa a fita métrica? Sim, então marca um X. Usa um relógio para medir a altura? Não, o relógio mede tempo. Usamos a balança? A balança mede o peso. Aqui é uma trena. A gente usa a trena para medir a altura? Sim, aí marca um X. Terceira questão. Qual é a medida de comprimento mais adequada para medir? Então, lembrem, ó, aqui está perguntando qual é a medida de comprimento. É o nomezinho que a gente vai usar. Qual a medida de comprimento que a gente utiliza para medir a nossa altura? A gente viu neste instante, né? Que é o metro e o centímetro. Eu vou botar aqui só o metro. A largura de uma borracha. Como a borracha é fininha, a gente usa o milímetro, que é uma unidade bem pequena, menor do que o centímetro. A largura da porta. A largura da porta é em centímetros. O comprimento de um lápis. O comprimento do lápis, a gente utiliza qual medida? O centímetro. Aqui, essa quarta questão, vocês não precisam fazer, tá? Que tá perguntando a altura da carteira da sala, o comprimento do quadro. Então, seria medido com uma fita métrica. Então, não precisa realizar essa quarta questão. Quinta questão. Complete o quadro. 1 metro tem quantos centímetros? 1 metro tem 100 centímetros. Se 1 metro tem 100 centímetros, 2 metros vão ter quantos centímetros? 200 centímetros. Se 2 metros tem 200 centímetros, 3 metros vai ter quantos centímetros? 300 centímetros. E 6 metros vão ter quantos centímetros? 600 centímetros, certo? A quarta questão. Use uma régua para medir. Então, nós temos aqui a régua, tá? O espaço de cada tracinho aqui, ó, pro outro é 1 milímetro. E o espaço, ó, do 0 pro 1 é 1 centímetro. Do 1 pro 2, do 1 pro 2, outro centímetro. Do 0 até o 2, 2 centímetros. Então, cada espaço desse aqui, ó, dessa linhazinha maior, corresponde a 1 centímetro. E cada espaçozinho desse pequenininho aqui é 1 milímetro. Então, vamos medir aqui, ó. Letra A. A gente sempre coloca o 0 nessa pontinha aqui, certo? E aí, o que é que acontece? Na nossa imagem aqui desse papel, dá 6,5 centímetros. Por quê? Porque a pró precisa ampliar
para fazer a correção para vocês, certo? Mas aí a medida do livro de vocês dessa reta, ela corresponde a 6 centímetros, certo? Então, você sempre começa assim, ó, bota o zero bem na pontinha e você vai até o outro lado. Aonde o outro lado parar é a medida, certo? No livro de vocês vai ser 6 centímetros. Esse daqui vai ser 4 centímetros. Essa medida aqui vai ser 3 centímetros. E esse aqui 7 centímetros. Não tá igual porque a Pro precisa ampliar para poder fazer a correção para vocês, certo? Mas no livro de vocês é menor e aí vai ser 6 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros e 7 centímetros. Sétima questão. Use a régua e meça o comprimento das figuras. Então, o prego, quando você medir, você vai observar que tem 3 centímetros, o clipe 2 centímetros e a borracha 4 centímetros. Aqui também você vai precisar utilizar a régua para medir os lados das figuras. Nós temos um triângulo, um quadrado e um retângulo. Aqui no triângulo, cada lado tem 4 centímetros. No quadrado tem 3 centímetros. E no retângulo, aqui tem 5 centímetros. Aqui também. Aqui tem 3 centímetros e aqui também. Nona questão. Qual é o objeto mais comprido? É a caneta, o lápis, o caderno, o estojo ou a porta? Então, o objeto mais comprido é a porta. Porque a porta a gente já vai conseguir medir a partir do metro, né? Que a porta já tem mais de 1 metro. O estojo, o caderno, o lápis e a caneta é em centímetros. 10ª questão. Complete com a unidade de medida. Lembrem, a unidade de medida é o nomezinho. Não é para você botar número ou nome do objeto, não. É o nome. Metro, centímetro, milímetro, é a unidade da medida. Então, qual a unidade de medida mais adequada para a gente medir um adulto? É o metro. Para a gente medir um bebê, é o centímetro. Para a gente medir um cãozinho, também é 1 centímetro. E para a gente medir um prédio, é o metro. Mesmo o prédio sendo bem alto, a gente mede em metros. A gente utiliza o quilômetro para medir distâncias grandes. 11ª questão. Meça com sua régua. Quando você medir isso com sua régua, você vai ver que o lápis ele tem 3 centímetros e essa peça de dominó tem 2 centímetros. Ivone e Tereza trabalham numa loja de tecidos. Veja quantos metros de tecido elas venderam em um mês de trabalho. Então, Ivone vendeu 243 metros de seda e Tereza 300 metros de seda. Ivone vendeu 128 metros de algodão e Tereza 187 metros de algodão. Ivone vendeu 36 metros de linho e Tereza 109 metros de linho. Agora responda as perguntas. Letra A. Quem vendeu mais seda? Então, a gente vem aqui e observa. Seda. Quem vendeu mais? Ivone ou Tereza? Tereza, que vendeu 300 metros. Coloca aqui o nome de Tereza. Esse Tereza dela aqui é escrito com S. Quem vendeu mais algodão? Então, Ivone vendeu 128 metros e Tereza 187. Então, Tereza também vendeu mais algodão. Mentalmente responda.
Se Ivone tivesse conseguido vender mais 100 metros de linho, ela passaria a quantidade do tecido vendido por Tereza? Então, vamos observar aqui, ó. Se Ivone tivesse vendido mais 100 metros de linho, Ivone vendeu 36. Se ela tivesse vendido mais 100, ela teria vendido quanto no total? 136 metros. Teria sido mais que Ivone? Sim. Que Tereza? Sim. Então, sim, porque 100 mais 36 é igual a 136. Tereza vendeu só 109. 13ª questão. Como já aprendemos, temos várias unidades de medida de comprimento adequadas para medir cada objeto de acordo com seu tamanho. Agora vamos fazer estimativas. Leia as curiosidades e escreva a unidade de medida que você achar mais adequada para completar as informações. A menor tartaruga marinha é a Lepidoscelis olivacea, conhecida como oliva. Ela mede cerca de 60 o quê? Se é a menor, então é 60 centímetros. E pode ser encontrada no litoral de Sergipe. A bandeira brasileira que está na Praça dos Três Poderes, em Brasília, é a maior bandeira hasteada do mundo. Ela mede 20 por 14,3. O quê? Qual é a medida aqui? Se é a maior, então ela mede 20 metros por 14,3 metros também. 14 metros e 3 centímetros. E é trocado todo mês, porque rasga facilmente com o vento graças ao seu tamanho. O menor macaco já encontrado é o sagui-leãozinho. Ele vive na Amazônia e tem cerca de 11. Se ele é o menor, então ele tem 11 centímetros. Que é mais ou menos o tamanho de uma escova de dentes. Nosso cabelo cresce cerca de 13, o que por ano? É 13 metros? Será que o cabelo cresce 13 metros por ano? Não, é 13 centímetros. 13 centímetros por ano. Ele cresce mais rápido nas crianças do que nos adultos e mais rápido também no verão do que no inverno. Espero que todo mundo tenha compreendido e todo mundo tenha acertado todas as questões, tá bom? Então, qualquer dúvida, fala com a prof. Beijo, tchau!